Olá, pessoal. Então, estamos aqui hoje para falar um pouco sobre meditação. A meditação é um conceito bem amplo no yoga e variado, por incrível que pareça, porque pensem que o processo de yoga é algo milenar. Então, no decorrer histórico desse processo, abordagens de yoga vão se manifestarem de acordo com referências dos Shastras, que são dos textos sagrados, referências dos líderes espirituais. Por exemplo, a gente tem a concepção de meditação dentro dos Vedas, que seriam os primórdios assim do yoga, da cultura do yoga, no qual a meditação estava muito relacionada com aspectos religiosos. A meditação ela estava muito embutida dentro dos rituais sagrados, nos altares, os sacerdotes que faziam isso. E essas meditações elas eram sempre recorrentes com canto de mantras. Não era essa meditação tão dentro desse conceito que a gente tem hoje de fechar os olhos e meditar, né? Então, depois, com o passar do tempo, os rishis, né, e os munis, esses sábios antigos, esotéricos, eles começaram a se afastar do contexto social para que eles pudessem absorver, ter um maior contato, assim, digamos assim, de absorção com a energia espiritual. Então eles iam para as florestas, né, para entrar mais em contato com a natureza. Então ali também havia processos de meditação. Dando um salto à frente, depois nós temos o Bhagavad Gita, no qual o sexto capítulo do livro se chama Dhyana Yoga. Dhyana significa meditação. Então, nesse capítulo, durante todo o livro, Krishna vai falar sobre a concepção de meditação, quase sempre, mas esse capítulo ele é um capítulo direcionado para a meditação. E ali Krishna vai instruir Arjuna na meditação num conceito muito profundo, no sentido que meditação vem a ser o acesso de união entre as Atmas. Atma significa energia espiritual. Diva Atma, que vem a ser a energia infinitesimal que somos nós, como seres essenciais espirituais, e Param Atma, que vem a ser essa essência divina suprema, que vem a ser Deus. Então Krishna esclarece para Arjuna que quando o yogi consegue propor esse yukta, que é essa conexão entre a diva e que vem a ser a alma espiritual e a Paramatma que vem a ser Deus, então isso se torna um processo meditativo. Krishna também vai colocar lá no terceiro capítulo do Bhagavad Gita que a meditação é um processo quando nós abrangemos, digamos assim, o nosso estado de discernimento interno chamado Buddhi, no qual ele coloca como Buddhi Yoga, ou seja, ele coloca que um yogi ele não fica à mercê da mente, e sim ele age sempre de acordo com a sua consciência elevada. Então, esse processo de Buddhi Yoga também Krishna esclarece que é uma meditação. Bom, chegando mais próximos de nós temos agora Patanjali, né, do Yoga Sutra, e ali Patanjali ele vai realmente dar uma total ênfase e organizar a meditação dentro do processo de yoga, deixar uma coisa mais didática para que nós possamos entender. Então, Patanjali ele esclarece que a meditação ela é fruto de uma concentração intensa. Então, uma vez que que você traz a atenção para dentro, para Tyahara, e logo após você se concentra em algo que vem a ser dharana, e aí nasce dhyana, esse processo de meditação. Então, dhyana vem a ser, que é a meditação, de acordo com o yoga de Patanjali, vem a ser uma fruto de uma concentração intensa que Patanjali coloca que é num ponto, que no caso seria num estado em que nós queremos alcançar. Então, você tem uma divindade, ou talvez a sua respiração, ou uma energia maior, então você se concentra naquilo e em determinado momento a sua concentração ela se torna uma meditação. Então, meditação vem a ser o resultado de uma concentração intensa. Isso vem a ser meditação dentro do yoga. O ponto que o que nós temos hoje, o que chega no Ocidente, é um hibridismo de várias correntes de pensamentos.
Por exemplo, nós temos o que é o conceito de meditação e que é muito conhecido por nós, e só que vem muito do budismo, que é essa concepção de meditação no silêncio, dos olhos fechados, de observar a respiração. Então isso vem muito do budismo no sentido de apaziguar a mente através de um processo de meditação. Não que o yoga não confirme isso, mas o ponto é que o yoga, de maneira mais puritana, digamos assim, quando o yogi ele entra em estado de meditação, pressupõe que ele já passou por alguns processos no qual a sua mente já está apaziguada. Agora, o budismo vem com inúmeras propostas meditativas que oferece para o praticante o sentar e observar a respiração. Então, hoje, nós aqui do Ocidente, a gente recebe muita informação. E até mesmo em práticas de yoga, as práticas sempre vão estar ligadas em sentar e observar. Isso é do yoga, ok? Não estou excluindo. Mas existe uma ênfase maior partindo do budismo, porque o budismo é uma prática que está muito focada em cessação do fluxo de pensamentos para autoconhecimento. Não que o yoga não esteja, mas o yoga está muito mais focado no quanto você consegue purificar os pensamentos, mas continue pensando, para que você tenha foco num ponto. É isso que Patanjali propõe. Tanto é que Patanjali vai colocar no Yoga Sutra sobre o transe, que é o samadhi, que vem a ser o pós-meditação, então é do Bahiranga Yoga, que vem a ser, digamos assim, do Ashtanga Yoga, as três partes que são os três membros mais elevados que eles consideram, que Patanjali coloca aqui é Bahiranga, que são os membros internos, vem a ser a concentração, meditação e transe. Então, o transe, ele é resultado da meditação, mas de acordo com Patanjali, esse transe acontece a partir do momento que essa concentração, ela se mantém num ponto. Diferente do pensamento budista, que a ideia é excluir os pontos. Você não pensa em nada, porque a ideia é que você freie, digamos assim, o fluxo de pensamentos até a ponto em que você alcance uma espécie de vazio interno. E nesse momento que acontece, você acessa, digamos assim, camadas mais elevadas. De acordo com o yoga, esse processo também é similar no sentido de não de interromper fluxo de pensamentos, mas muito mais de purificar os pensamentos, para que em algum momento você direcione essa energia, no qual nós estamos chamando de pensamentos, para uma energia elevada, para que você se conecte com algo maior que você acredite, no seu Deus, na sua linha, na sua meta última, né? Na sua linha de pensamento, na sua fé, digamos assim. Então, as duas dialogam, essa concepção de meditação budista ou essa concepção de meditação iógica. O ponto é que, de acordo com o yoga vai ter várias propostas. Por exemplo, existe a meditação no yoga que é até muito mais popular do que o silêncio, que são as meditações com canto de mantras. Então você senta e você vai entoar mantras, ou seja, você vai vibrar energias sonoras para que você possa ter uma elevação, não só emocional, psicológica, mas também transcendental, né? No budismo também tem cantos de mantras e meditações, mas a ênfase maior está muito mais no silêncio e não necessariamente no cantar de mantras. Diferente do yoga, que a ênfase maior vai estar muito mais no cantar de mantras, porém também existe o silêncio. Agora, trazendo mais para a vida prática, o que eu costumo passar para os alunos é que é importante conceber a meditação como um processo de observação. Então, talvez seja viável sentar e observar um pouco uns minutos a respiração. Naturalmente, logo você começa a observar um pouco o fluxo de pensamentos. E uma característica importante é excluir completamente a condição de julgamento. Não julgue os pensamentos, apenas observe.
Porque o ponto é que depois de algumas práticas, um bom tempo de prática, isso vai se tornar espontâneo para você observar a respiração e observar os pensamentos. E aí é nesse momento que você vai começar a adquirir gosto por observar, por apenas se observar, que é nesse momento que mora a relação consigo mesmo. Ok? Então isso já é uma boa meditação para começar. Sentar e observar a respiração por alguns minutos. Vocês podem colocar no timer mesmo, se quiser, 5 minutos e depois de alguns dias, 10 minutos, 15 minutos é um bom tempo assim para meditar, para observar a respiração e pensamentos. Ok? Porém, também por exemplo, a minha linha, e aí já está muito focada em cantar de mantras, que é na Japa Mala. Japa significa repetição e mala são as contas, que é o rosário indiano, né? Então, geralmente são 108 ali. Então, existe um mantra específico e você canta 108 vezes o mantra específico. E algumas linhas de pensamento, como a minha, por exemplo, que eu participo, a ideia são 16 voltas em 108 vezes, né? E aí vai muito de proposta, mas geralmente as propostas do cantar de mantra, as meditações mantras, elas vão estar muito ligadas a uma concepção de yoga chamado Bhakti Yoga, que é a yoga da devoção, ou seja, que fundamenta a afirmação de Krishna lá no Bhagavad Gita, que é no sentido de meditar para que você possa se conectar com algo, não necessariamente apenas se limpar os pensamentos, se fundir em algo, mas muito mais no sentido de se conectar com uma energia maior através do som. Ok? Então fica por aqui aí as dicas sobre o que vem a ser meditação e como podemos meditar. E caso tenham dúvida, a gente pode conversar via outros meios de mídia, tá bom? Até a próxima. Namastê.